Olha só essa linda questão que esteve presente aí na prova da IME 2020, primeira fase. Ela fala o seguinte, temos aqui, ó, vamos para o enunciado. Seja f, uma função aí de d em r, uma função onde d é definido por x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 0 e x é diferente de 1. Ou seja, a representação desse d vai ser justamente um x diferente de 0 e um x diferente de 1. Não pode ser 0 nenhum. E que satisfaz a equação f de x menos 1 sobre x mais f de x menos x igual a 2. O valor de f de 2 é igual a quanto? E aí? Você consegue resolver? Então deixe nos comentários qual será a solução dessa questão da IME 2020. Aí você fala assim, essa questão aqui caiu dessa equação zona doida aqui, uma equação que envolve função f de x menos 1 sobre x mais f de x, entre parênteses, menos x igual a 2. Como é que eu vou encontrar o f de 2? Aí o cara pensa, valor numérico, f de 2, vou colocar aqui 2 menos 1 sobre 2 mais f de 2 menos 2 igual a 2. Será que dá certo? Nem tanto. Então vamos tentar aqui desmistificar, tentar propor uma solução que todos possam compreender, inclusive você aí que está tentando resolver essa questão aqui. Ó. Então desde já deixa o like e se inscreva no canal se você gostar dessa iniciativa aqui e também ative o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos assim que postarmos aqui no canal. Então, sem mais delongas, vou pegar o piloto aqui e a gente vai iniciar a resolução do problema. Então, eu percebi essa função aqui, essa equação aí sendo igual a 2. A ideia que eu tive foi fazer o seguinte, eu vou compor as coisas aqui, eu vou estruturar, eu vou acoplar. Como assim? Qual a solução, como é que vai ficar interessante? Eu vou atribuir um valor a x, por exemplo, para x igual a 2. O que acontece ali? Valor numérico, para x igual a 2. Vai ficar o seguinte, vai ficar f de 2 menos 1 sobre 2 mais f de 2, perdão aqui, ó, menos 2 igual a 2. Automaticamente, 2 menos 1 é o quê? 1. Vai ficar f de 1 sobre 2 mais f de 2. E esse 2 aqui eu vou somar 2 do primeiro membro e vou somar 2 do segundo membro. Automaticamente, quando eu somar isso aqui, ó, ele vai sumir, porque vai ficar tipo menos 2 mais 2, que é 0, termos simétricos. E no outro lado, no segundo membro, vai ficar 2 mais 2, que dá 4. Ou seja, para não falar assim, tá negativo, joga para lá. Esse joga para lá é errado. Tem que somar o termo simétrico desse lado para cancelar os dois. E para manter a regularidade, soma do outro lado também. Então aqui vai ficar o seguinte. Esse aqui, como eu falei, vai sumir. E aqui vai ficar 4. Beleza, então o f de meio mais o f de 2 é igual a 4. Encontramos uma relação importante. O outro valor que eu vou atribuir a x é x sendo 1 sobre 2. Ou seja, x meio. Para x igual a meio, vai ficar assim. F de, no lugar do x, coloca meio. Meio menos 1 sobre o x, que é meio. Mais o f de x, ou seja, o f de meio. Menos o x, então menos meio igual a 2. Vamos fazer essa continha aqui. Quanto que é meio menos 1? Vem aqui, só rascunho. Meio menos 1. Esse 1, olha só a malandragem. Nesse caso aqui funciona, eu vou colocar assim, ó. O 1 é 2 sobre 2, né? Por quê? Porque eu vou subtrair frações com o mesmo denominador. Então, automaticamente, eu posso repetir o denominador e subtrair em cima. 1 menos 2, menos 1. Então, quanto que é meio menos 1? Menos meio. Pegou a visão? Então, é bem simples que eu vou fazer. Menos meio aqui em cima, nesta coisa aqui. Então, f de 2, ó, meio menos 1, vai dar menos meio. Então, vai ficar menos meio. Mas eu vou fazer direto, cara, porque vai ficar menos meio dividido por meio. Se eu ocultar o menos, vai ficar o quê? Meio por meio que dá 1. Com o menos fica menos 1. Então aqui, basicamente, vai ficar f de menos 1. Sei que você entendeu aí o que eu quis falar. Então vai ficar aqui f de menos 1. Mais f de meio. Vou somar meio desse lado e vou somar meio do outro lado. Então automaticamente vai ficar aqui, ó, 2 mais meio desse lado aqui.
Aqui é um macetinho, multiplica e soma. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 e repete 2 embaixo. Então aqui vai ficar 5 sobre 2. E assim a gente vai resolvendo a questão. O próximo termo que eu vou atribuir a x é o x sendo igual a menos 1. Porque ele falou que o x lá naquele D, naquela representação de domínio real, ele não pode ser 0 e nem 1. Então ele pode ser o menos 1 aqui, porque ele é diferente de 0 e diferente de 1. Então, bora lá. No lugar do x aqui coloca menos 1. Então vai ficar assim, f de menos 1 sobre menos 1. Mais f de x. Então f de menos 1. Ó, menos o x já é menos 1. Menos aqui ou menos aqui. A relação lá fica mais 1. Igual a 2. Deixa eu ver se a câmera tá pegando isso aí. Pra gente prosseguir com a resolução. Beleza. Então, bora lá. Deixa eu colocar bem aqui novamente. Então, como eu falei, para o x sendo menos 1, vamos ficar com f de menos 1 sobre menos 1. Mais o f de menos 1 mais 1 igual a 2. Menos 1 com menos 1, menos 2. Dividir por menos 1, 2. Então aqui a gente vai ficar com f de 2. Mais o f de 1, de menos 1, perdão. E esse 1 aqui eu vou subtrair ele do primeiro membro, ou seja, colocar o simétrico, o oposto dele. E vou subtrair 1 do segundo membro. Automaticamente vai ficar 1 aqui. Beleza, encontrei essas relações. Como encontrei essas relações, eu vou prosseguir na resolução do problema para liquidar essa questão aí, da índole. Então, olha só o que vai acontecer aqui agora, uma coisa linda. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho aqui, ó, f de meio mais f de 2 igual a 4. Então eu vou isolar o f de meio, porque bem aqui, ó, automaticamente, nesse termo bem aqui, tem um f de meio. Então, se eu isolar o f de meio bem aqui, ó, vou até colocar um asteriscozinho, porque eu estou vendo esse cara bem aqui também, eu vou isolar o f de meio, tá? Vai ficar assim, ó, f de meio vai ser igual. Esse f de 2 eu vou subtrair do primeiro membro e vou subtrair do segundo membro. Então vai ficar igual a 4 menos o f de 2. Entendeu? Top. Então aqui vai ficar o seguinte. Nesse outro asterisco bem aqui, ó, vou isolar o f de... Lá eu tenho o f de meio e aqui eu tenho o f de menos 1. Então eu vou isolar o f de menos 1. Então o f de menos 1 vai ser igual a 5 sobre 2. E esse f de meio eu vou subtrair daqui do primeiro membro, vou subtrair do segundo membro para manter a regularidade. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Que eu estava... Ah não, aqui nessa outra equação que eu vou isolar. Eu tava voando, cara. Já ia errar o problema aqui por besteira. Nessa outra aqui, ó. Tirei esse asterisco aqui, pega esse aqui, ó. Vou isolar esse f de menos 1 aqui, porque fica melhor. Então, isolando o f de menos 1, vou somar, perdão, vou subtrair f de 2 aqui desse membro, e vou subtrair f de 2 do segundo membro. Então, automaticamente, quando eu subtrair daqui pelo simétrico, vai cancelar e aqui vai ficar só 1 menos f de 2. 1 menos f de 2. E aqui a questão acabou. Por quê? Porque, cara, eu tenho esse termo aqui, ó. F de meio é 4 menos f de 2. F de menos 1 é igual a 1 menos f de 2. Então, bem aqui nesse termo aqui, eu tenho f de menos 1 e tenho o f de 2, tá? Percebeu? Vou colocar até de vermelho. De laranjinha, não, laranja não. De vermelho aqui, ó. Esse termo bem aqui, ó. Eu vou repetir. Vou repetir bem aqui, ó. F de menos 1 é mais f de 2 é igual a 5 sobre 2. Você percebeu a malandragem? A malandragem que eu tive aqui foi justamente para colocar no lugar do f de 2 essa expressão de meio, essa expressão, no lugar de f de menos 1, essa expressão que está aqui, ó, f de menos 1, esse trem todo, f de meio, esse trem todo, no lugar 5 sobre 2. E assim eu vou encontrar o que eu quero, quer ver? Vou encontrar. Então f de menos 1 é esse termo aqui. Então é 1 menos f de 2. Já apareceu o que eu quero, ó, que é o f de 2 aqui que ele pediu.
substituir. Mais o f de meio, que é 4 menos f de 2. Igual a 5 sobre 2. 5, 2. Vamos fazer as continhas. Então, olha lá. Menos f de 2 com menos f de 2. Menos 2 vezes o f de 2. Concorda comigo? 1 mais 4. 5. Igual a 5 sobre 2. Isso implica dizer que eu vou ter o seguinte. Esse 5 aqui eu vou subtrair ele do primeiro membro. Eu vou subtrair ele do segundo membro para manter o equilíbrio da balança. Então, da equação. E a equação do primeiro grau é basicamente a balança. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse cara para lá. A grosso modo, eu vou subtrair ele daqui, o simétrico, e do segundo membro também. Então, eu vou ficar com menos 2, multiplicar f de 2, igual a 5 sobre 2, menos 5. Então, vamos ver. Menos 2, f de 2, igual. Macetinho, multiplica e subtrai. 2 vezes 5, 10. 5 menos 10, menos 5. E repete 2 embaixo. Esse aqui ficou menos 5 sobre 2. Então implica dizer que eu vou ter f de 2. Ó, vou multiplicar por menos 1 aqui. Dos dois lados. Então aqui vai ficar mais. E aqui vai ficar mais. Fica mais aqui, fica mais aqui. Concorda comigo? Vai mudar o sinal. E esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Então o f de 2 que eu quero encontrar vai ser precisamente 5 sobre 2 sobre 2. Que o outro 2 passa dividindo, concorda? E aqui eu posso repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Multiplicação de frações, realizamos o produto entre os numeradores e entre os denominadores. 5 vezes 1, 5, 4. O 4 é o resultado de 2 vezes 2. Então 2 vezes 2, 4. Então o nosso f de 2 é igual a 4. Então eu vou colocar bem aqui em cima. O nosso f... Na verdade, o nosso f de 2 é uma fração irredutível. 5 sobre 4. Tá aí a solução da questão da IME 2020, primeira fase. Matemática. Tá aí. Espero que você possa ter entendido a solução. Se isso aconteceu, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. Tentei fazer uma resolução elegante para uma situação elegante. O problema em si era desafiador. Poderia ser. Da IME, você olha assim, questão difícil. Não. Eu apliquei uma solução aqui que alguns personagens da matemática aplicam, que é justamente ir substituindo as coisas, e encontrando termos e depois fazendo equivalências para chegar em um denominador comum, ou seja, há uma solução não tão trivial, mas é uma solução que ajuda a entender o problema. Então, se isto aqui contribuiu para o seu aprendizado, se inscreva no canal, cara, deixa o like e ativa o sininho para que você possa receber notificação de novos vídeos. Fiquem todos com Deus e fui! Tá aqui a solução na questão da IME 2020.